Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho da dosimetria da pena. Eu dividi essa aula em duas partes, porque antes de adentrar especificamente na análise da dosimetria propriamente dita, eu quis colocar um apanhado geral aqui no quadro sobre sentença penal condenatória e falar um pouquinho da sentença penal condenatória do início ao fim da decisão, englobando todas as manifestações do juiz nessa decisão final, para que vocês possam também ter uma visão melhor depois da dosimetria da pena, não só sobre a importância de uma dosimetria da pena justa, adequada e correta, como da própria composição dessa dosimetria e do que acontece depois da dosimetria da pena, já que a sentença não se esgota na dosimetria. Então vamos lá. Primeiro quero destacar que a sentença penal condenatória ela é composta de relatório, fundamentação e dispositivo, como uma sentença comum, como uma sentença qualquer. Mas é muito limitante falar que uma sentença penal é relatório, fundamentação e dispositivo, principalmente a sentença penal condenatória, que tem essa parte da dosimetria da pena. Então eu trouxe aqui não só as três fases, pelo critério trifásico da dosimetria, como também todo aquele prosseguimento, todas as manifestações que o juiz deve fazer depois de expressar, de calcular ali a dosimetria do réu. Então, começando aqui pela dosimetria, né, vislumbrando uma sentença em que já há o relatório, já há a fundamentação, que é a análise probatória, e o dispositivo, que no nosso caso aqui será a condenação. Aí passaremos então para a dosimetria da pena e para as análises posteriores. Na primeira fase da dosimetria, lembrando que na parte 2 nós vamos adentrar especificamente cada circunstância, vou falar e aprofundar um pouco mais também as agravantes e atenuantes, as causas de aumento e de diminuição. Aqui é só um apanhado geral para facilitar a compreensão de vocês da parte 2 dessa aula. Então, na primeira fase, circunstâncias judiciais. Aquelas circunstâncias descritas lá no artigo 59 do Código Penal, em que o juiz deve fundamentar, e aqui eu destaco, deve fundamentar cada uma das circunstâncias judiciais. Ele deve analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo, as circunstâncias, as consequências e o comportamento da vítima. Ele deve analisar as 8 circunstâncias judiciais. Destaco também que não há previamente estabelecido pela lei o quanto que o juiz deve aumentar na pena base, na pena mínima, né, bem dizer, se cada uma dessas circunstâncias forem desfavoráveis. A jurisprudência e a doutrina que, no meu ponto de vista, entendem com melhor correção, elas trazem o quantum de 1/8, já que são 8 circunstâncias judiciais previstas ali no artigo 59. Então, essa doutrina e jurisprudência, ela traz essa necessidade de aumentar em 1/8 para cada uma das circunstâncias judiciais que, porventura, sejam desfavoráveis na análise daquele caso concreto. Isso porque, como eu falei, a lei não traz um quantum específico para o juiz aumentar a pena e formar a pena base do réu. Analisadas essas circunstâncias judiciais, analisadas cada uma dessas 8 circunstâncias, o juiz terá então uma pena base. Essa pena base, se aumentada, ela não pode ficar além do máximo previsto em abstrato para aquele tipo penal. Também não poderá ficar aquém do mínimo previsto em abstrato para aquele tipo penal. O juiz, então, nessa primeira fase, ele deve se balizar pelo mínimo e pelo máximo previsto abstratamente para o delito, analisando todas as circunstâncias e, no final, fixando uma pena base dentro desses parâmetros abstratos. Bom, fixado então essa pena base, o juiz passa para a segunda fase da dosimetria. Aqui será analisada a incidência de agravante e atenuante. As agravantes e atenuantes são aquelas previstas nos artigos
61 a 66 do Código Penal, chamadas de agravantes e atenuantes genéricas, porque em tese podem incidir em qualquer crime, sobre qualquer crime, mas também há agravantes e atenuantes fora do Código Penal. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que traz ali no seu artigo 14 atenuantes específicas para os crimes ambientais e no artigo 15 agravantes específicas para os crimes ambientais. Isso pode acontecer, já que não é estanque essa previsão do artigo 61 e 66, não são rolos taxativos. Então aqui na segunda fase, fixa a pena intermediária, ainda balizado pelo mínimo e pelo máximo previsto em abstrato para o delito. A pena não pode ficar aquém do mínimo, também não pode ficar além do máximo. Não há um quantum previamente fixado em lei, assim como para circunstâncias judiciais, a lei não traz quanto que o juiz deve diminuir ou aumentar, caso haja a incidência de algum agravante ou atenuante, mas a jurisprudência e a doutrina majoritárias entendem que deve-se utilizar do menor quantum previsto no ordenamento jurídico, que seria 1/6, podendo aumentar então até 2/3, que seria o máximo de quantum previstos no ordenamento jurídico. Seria uma utilização então emprestada de quantos de diminuição ou de aumento estabelecidos até mesmo para as causas de aumento ou de diminuição. Seria como se o juiz utilizasse desse parâmetro para fazer o aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes. Como ele vai fazer? Ele vai pegar esse parâmetro, ele vai pegar esse 1/6 ou esse 2/3, né? E entre esse 1/6 e entre esse 2/3, né? Ele poderá aumentar até 2/3 ou diminuir até 1/6, analisando o caso concreto, analisando as situações específicas que compõem aquele fato, que compõem aquela situação. Então, ele vai chegar na pena intermediária, como eu falei, ainda limitado, não podendo a pena intermediária ficar aquém do mínimo ou além do máximo previsto em abstrato para o tipo penal, e ele passará para a terceira fase. A terceira fase, a partir da pena intermediária, haverá a incidência, se for o caso, de minorantes e majorantes, de causas de diminuição ou causas de aumento de pena. Essas causas de aumento, causas de diminuição, são aquelas previstas na parte especial do Código Penal ou na legislação penal especial, e são aqueles quantums de aumento ou de diminuição que normalmente constam logo abaixo da descrição do tipo penal. Por exemplo, ali no homicídio, no artigo 121, tem a previsão de causas de aumento para a modalidade culposa, salvo engano no parágrafo 4º, que vai dizer ali que a pena poderá ser aumentada de até 2/3 em tal e tal situação. É mais ou menos assim que ocorre nos outros tipos também. A descrição do tipo penal no seu preceito primário, no seu preceito secundário, ali com a pena, e abaixo ali nos parágrafos normalmente vem se há, né, no caso, a incidência de alguma causa de aumento para aquele crime ou alguma circunstância, uma causa de diminuição para aquele crime. E aí a lei já traz o quantum. Esse é o diferencial, o principal diferencial das causas de aumento e de diminuição em relação às agravantes e atenuantes, já que as agravantes e atenuantes não tem na lei esse quantum de aumento e de diminuição. E nas causas de aumento e de diminuição, há a previsão desse quantum. Vai ser diminuído de 1/6 a 2/3, vai ser aumentada, poderá ser aumentada de 1/6 a 2/3 ou até a metade. Então a lei já traz esse balizamento. E aqui, da mesma forma, o juiz vai analisar no caso concreto para estabelecer o quantum efetivo de aumento ou de diminuição que vai incidir sobre aquela pena. Normalmente, se não há nenhuma circunstância excepcional, nenhuma coisa que destoe do comum, ele vai utilizar para aumentar a fração mínima, vai aumentar no mínimo, e para diminuir a fração máxima, vai diminuir no máximo. A partir daí, ele vai analisando no caso concreto se ele vai diminuir um pouco menos ou aumentar um pouco mais dentro desse balizamento que a lei já traz. Então, fixada a pena definitiva,
Aqui ela poderá então ficar além do máximo ou aquém do mínimo, né? Em razão da incidência das causas de aumento ou de diminuição. Não há mais aquele balizamento lá com a pena abstrata previamente, né, estabelecida pela lei para aquele delito. E o que eu quero destacar de principal é que a sentença ela não se esgota aqui. E é por isso que eu não gosto de usar o termo pena definitiva. Porque para mim, pena definitiva é aquela pena que o réu efetivamente vai cumprir, que o sentenciado efetivamente vai cumprir. E essa pena que resulta da terceira fase aqui, nem sempre ela será uma pena definitiva. Poderá ser em número, né? Ele poderá ser condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão ou de detenção. Mas pode ser que ele não cumpra esses 3 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade. Pode ser que ele cumpra uma pena restritiva de direitos, ou pode ser que ele tenha suspensa essa pena, uma suspensão condicional da pena, que eu quero dizer. Ou pode ser que incida a detração e que em um regime inicial ele venha cumprir até menos tempo do que foi fixado naquela pena definitiva resultante da terceira fase, né, da dosimetria. Mas aqui prosseguimos, a sentença não se esgota aqui. Fixada a pena definitiva. O juiz deverá então analisar se há a ocorrência de detração. Deve analisar se o réu cumpriu uma pena, aliás, se o réu cumpriu uma prisão provisória lá durante a persecução penal, se houve o decreto, por exemplo, de uma preventiva, de uma prisão preventiva, ou se ele cumpriu essa preventiva em prisão domiciliar. Enfim, deverá analisar no caso concreto se o réu já esteve no cárcere por algum período em relação a este processo, em relação a este crime, durante a persecução penal por um decreto de preventiva, por uma prisão domiciliar, que tenha lhe tolhido a liberdade. Então, analisando aqui a situação concreta, o juiz fará a detração desse período em que o réu cumpriu, por exemplo, de uma preventiva, e aqui é significativo atentarmos que essa detração ela poderá alterar o regime inicial de cumprimento de pena, e é por isso que ela deve ser feita aqui, nesse momento. Esse é o momento adequado de se fazer a detração, depois que se estabelece a pena definitiva. Porque, como nós sabemos, a prisão preventiva, por exemplo, ela não tem um prazo mínimo ou um prazo máximo em que o réu deverá ficar encarcerado. Infelizmente, nós vemos hoje preventivas que duram 2 anos ou até mais tempo. E esse período, por exemplo, esses 2 anos, eles podem acarretar uma alteração muito significativa no regime inicial de cumprimento de pena, de forma que o juiz não deve deixar de fazer essa detração antes de fixar, então, o regime inicial de cumprimento de pena. Então, feita a detração, realizada a detração, fixado o regime inicial de cumprimento de pena, balizado ali pelo artigo 33 do Código Penal, será analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou 2 restritivas de direitos. Será analisado, no caso específico, se o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, se essa pena não é superior a 4 anos, se ele não é reincidente em crime doloso, se as circunstâncias judiciais são favoráveis. E aí, o juiz, então, deverá fazer, né, é um direito subjetivo do réu, a substituição da pena privativa de liberdade por uma ou 2 restritivas de direito. Ele poderá substituir por uma prestação de serviços à comunidade, por uma limitação de final de semana, por uma interdição de direitos. Aí será analisado qual é a melhor restritiva de direitos para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela situação, né, específica daquele réu ali. Lembrando que nessa substituição é necessário que o juiz atente para que não acabe interferindo em direitos, limitando direitos, além do que a sentença propriamente já acarretaria, que inviabilize o réu, por exemplo, de exercer o seu trabalho, como tirando a sua CNH quando ele é motorista. Esse tipo de situação, é necessário ver qual a restritiva de direito se adequa melhor para que o réu cumpra a pena sem que ele seja tolhido outro direito.
Então, sendo inviável a substituição da pena, o juiz poderá subsidiariamente, então, deverá analisar a possibilidade da suspensão condicional dessa pena, do sursi, aquele que consta lá no artigo 77 do Código Penal. Aqui, se a pena não for superior a 2 anos, se o réu não for reincidente em crime doloso, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o réu poderá ter a pena suspensa, então, de 2 a 4 anos, cumprindo as condições, então, que lhe serão estabelecidas. Passando, então, para a fase ali seguinte, para o requisito seguinte, né, depois que já analisamos a possibilidade de substituição da pena ou de concessão do sursi, o juiz deverá, e aqui destaco mais uma vez a importância dessa fundamentação, deverá se manifestar sobre a manutenção ou sobre o decreto ou sobre a revogação de uma eventual prisão preventiva ou até de medidas cautelares diversas que o réu venha cumprindo já durante a persecução penal, durante o processo penal. O que acontece aqui? O réu já pode estar cumprindo prisão preventiva, caso em que também fará a detração, né? O réu pode vir cumprindo já medidas cautelares diversas, ou ele pode estar em liberdade, mas pode ser que o juiz por algum motivo entenda que seja necessário decretar a prisão preventiva em sentença, já que ele só terá executado a sua pena mesmo posteriormente, né, com trânsito em julgado, ou pode ser também que ele cumprindo prisão preventiva, o juiz decida manter essa prisão preventiva até a execução da pena ou enquanto subsistirem ali os requisitos da preventiva. Então, essa manifestação, essa fundamentação é de suma importância para regularizar, para formalizar e para deixar regulamentada a situação do réu naquele interstício lá entre a sentença e a execução da pena. Se o juiz vai manter uma preventiva que ele já vem cumprindo ou uma medida cautelar diversa, se o juiz vai revogar a prisão preventiva que ele estava cumprindo ou medida cautelar diversa, ou se ele vai decretar uma prisão preventiva ou uma medida cautelar diversa. Então, essa fundamentação ela também faz parte da sentença, deve integrar a sentença. Outra manifestação que é comum, nem sempre vai ter, mas poderá ter, é a manifestação sobre o mínimo indenizatório. Nós sabemos que o juiz, ele pode, na sentença penal condenatória, já estabelecer um valor mínimo indenizatório devido à vítima, pelas consequências que o delito geraram para a vítima, consequências essas que podem gerar um dano patrimonial ou um dano moral. Se houver pedido da vítima ou do Ministério Público, o juiz deverá então se manifestar na sentença sobre esse valor mínimo indenizatório. Depois, deverá se manifestar também. Poderá haver essa manifestação ou não, né? Dependendo do caso concreto. Mas, se houverem bens apreendidos, caso em que, por exemplo, houve um sequestro, houve a apreensão de bens durante a investigação ou durante o processo penal em relação a esse crime, né, decorrentes desse delito, esses bens apreendidos costumam ficar em depósito judicial até a sentença. É na sentença que o juiz vai dar o encaminhamento desses bens. Se vai devolvê-los ao réu, se vai decretar o perdimento, e esses bens irão então para a União, serão leiloados ou serão doados. O juiz deve se manifestar, dar encaminhamento a esses eventuais bens apreendidos. E por fim, as disposições finais, a assinatura do juiz, a data e todos os últimos elementos da sentença. Mas é mais ou menos isso aqui, pessoal. Eu queria colocar aqui no quadro para vocês verem de forma geral no que consiste a sentença, relatório, fundamentação, dispositivo, dosimetria da pena e as outras análises que também são importantes, algumas facultativas, né, dependendo se há incidência no caso concreto ou não, outras extremamente necessárias e que sempre ocorrerão, tá, como o regime inicial, a substituição, a suspensão condicional da pena, são análises ali que sempre incidirão. Sempre depois que o juiz fixar a pena definitiva, ele vai fixar o regime inicial de cumprimento, a detração vai ser facultativo, né, é uma coisa que vai ocorrer se o réu esteve em cumprimento de uma preventiva ou esteve em cárcere durante o processo penal para abater esse período. A substituição da pena
e a suspensão condicional da pena, que é subsidiária, a substituição também são obrigatórias, são análises que o juiz sempre tem que fazer na sentença, assim como a fundamentação da preventiva, porque se o réu está em liberdade, ele deverá pelo menos mencionar, né, que não vai decretar uma preventiva, que não subsistem os motivos, ou vai revogar, enfim, se ele estava preso. E aqui, esses dois últimos principalmente, dependerão do caso concreto, se houver pedido de valor mínimo indenizatório e se houverem bens apreendidos. Então é isso aí, eu espero que tenha ajudado vocês a ter uma visão um pouco mais ampla sobre a sentença penal condenatória, que eu repito, né, não se esgota em dosimetria da pena, tem outros elementos aqui que são necessários também. E na parte 2 dessa aula eu vou adentrar um pouco mais, então, nessas 3 fases, explicando aqui essas circunstâncias judiciais que são tão importantes, o que a gente deve analisar em cada uma delas, falando um pouquinho também das agravantes e das atenuantes, das causas de aumento e das causas de diminuição. Até a próxima, então, bons estudos a todos!